meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, aqui não tem um Apocalipse de desejo, tá? Depois eu explico o que é esse Apocalipse de desejo. Não tem sofismas protestantes, achismos de propriedade, não tem embustes, tem apenas o que São João escreveu no Apocalipse, o que ele escreveu e o que ele revelou. Nada mais e nada menos. E como eu sempre digo, para acabar com as mentiras do Apocalipse protestante, você precisa apenas colocar o que São João escreveu. Colocou o que São João escreveu ali, acabou com as mentiras do Apocalipse protestante. Não precisa de interpretação, tá, gente? Mas, enfim, deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito da data em que o Didaquê ou qualquer livro da Bíblia foi escrito. A datação, gente. Tem gente que usa isso como argumento. Sério. É brincadeira. Você tá lá debatendo com o protestante, sei lá, com um católico futurístico, você está debatendo com ele a respeito do Apocalipse, você está falando ali sobre, sei lá, a besta, os 7 reis, você está mostrando que é o Império Romano, cabra vem com esse sofisma. Mas o Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Como que ele estava revelando algo que já tinha acontecido no ano 70? Agora eu pergunto, quem foi que datou o livro do Apocalipse? Foi São João? Ele escreveu ali, olha, estou escrevendo esse livro no ano 90, ou no reinado de Domiciano. Ele escreveu isso? Não. Quem escreveu? Ninguém. O que é isso? Nada mais do que especulação. É só especulação, gente. Eu tenho a opinião que pelo menos o capítulo 17, prestem atenção como eu sou honesto, eu falo, pelo menos o capítulo 17 foi escrito entre o reinado de Nero e Domiciano, porque ele fala sobre o sexto reinado, fala sobre a guerra civil que aconteceu em Roma entre os reinados de Nero e Vespasiano, tá? Eu acho que eu falei Domiciano, não, é Vespasiano, tá? Entre o reinado de Nero e Vespasiano, que era pai de Tito e também de Domiciano. Só assim você consegue levantar uma data aproximada, tá? O que aconteceu? O Didaquê, o famoso Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos, eu fui lá e fiz 2 vídeos falando sobre, né, o Didaquê, e eu falei que segundo alguns historiadores e também teólogos, o Didaquê foi escrito entre o ano 70 e 90 depois de Cristo. Quer dizer que ele foi escrito entre o ano 70 e 90? Não! Isso é uma especulação. Tem historiadores, né, e vários, que eles dizem que o Didaquê foi escrito no ano 50 depois de Cristo e não no ano 70. Tem aquele que acredita que foi escrito no 3º século. Porque o que importa o importante não foi a escrita, quando foi escrito. O importante é quando foi pregado e ensinado. O que foi colocado ali por escrito foi aquilo que eles escutaram. E eles escutaram dos apóstolos. Os apóstolos todos morreram, tirando São João, todos morreram antes da destruição do templo de Jerusalém, minha gente. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa quando se fala que o Evangelho de São Mateus foi escrito por volta do ano 70. É uma especulação. Pode sim ter sido escrito por volta do ano 70? Pode, mas é uma especulação. O cabra não pegou o DeLorean lá do De Volta para o Futuro e voltou no tempo para ver quando foi escrito aquilo. Ele não pegou, não foi assim. O cara ele vai levantando ali, né, algumas teorias e, por exemplo, a citação de um santo em talvez, né, em uma obra sobre aquele livro, ele começa a identificar mais ou menos quando poderia ter sido escrito. Mas o achismo de propriedade é tão grande, mas tão grande, o cara ele vem assim, babando, né, para você. Mas foi escrito, o Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Sério, teve um cabra aí, faz muito tempo. Eu perguntei, mas onde está a datação do Apocalipse? Onde São João... Ele foi lá e pegou a Bíblia e abriu. E tem aquele...
Antes de começar o livro do Apocalipse, geralmente tem ali, né? Sei lá, uma explicação sobre o livro em cima ali, sabe? Eu não sei qual Bíblia que ele usou, tinha uma explicação sobre o livro e estava lá, o livro, né, aproximadamente foi escrito entre o ano 90 entre o ano 90 e 100 depois de Cristo. Falou, tá aqui a datação, tá aqui, ó, na Bíblia. Mano, sério, sério, velho. Eu fui obrigado a escutar isso. Eu fui obrigado a escutar isso. Entenda, minha gente. Nenhum livro da Bíblia tem data. Nenhum livro. Você consegue fazer um levantamento aproximado aí, como eu falei, com algumas teorias, mas realmente ninguém sabe quando foi escrito o Evangelho de São Mateus, quando foi escrito o Evangelho de São Marcos, quando foi escrito o Evangelho de São Lucas, quando foi escrito o Evangelho, né, de São João. Olha só, o Evangelho de São Lucas tem aquela teoria que ele foi escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém, porque, né, parece que São Lucas estava escrevendo aquilo como um advogado de Paulo, então foi escrito quando Paulo estava vivo ainda, e tem aquele que acredita que foi escrito depois da destruição do templo, porque ele escreve com uma precisão. Ele escreve no futuro, como se fosse acontecer a destruição do templo, mas ele escreve com uma precisão tão grande, ele, como se ele tivesse visto aquilo, passado por aquilo. Né? Então veja as teorias. Não dá para saber, meu filho. Não dá para saber. Ninguém consegue saber exatamente quando foi escrito. E o de daqui é a mesma coisa, é aproximado. Então tem aquele teólogo lá que levanta algumas teorias dizendo que foi escrito por volta do ano 90. Tem aquele historiador que fala que foi escrito no século II. Tem aquele que fala que foi escrito no ano 50. É assim por diante. Aí o cabra vem, mas se o Didaquê foi escrito por volta dos anos 70, 90, como você está falando que o que está narrado ali se refere à destruição de Jerusalém? Se ele está falando sobre o futuro. Cara, sério, esse é o argumento que eu tive que refutar. Esse é o argumento. Sério. Como se tivesse uma data ali, né? O autor tivesse datado. Ó, estou escrevendo no ano 70 depois de Cristo. Tenha santa paciência, gente. Tem historiador dizendo que foi escrito no ano 50. Eu peguei ali no meu vídeo e falei que foi escrito aproximadamente entre 70 e 90, porque é a data mais aproximada que eu encontrei ali, sabe? Pesquisando, né? Foi a data mais aproximada. Mas não quer dizer que foi escrito no ano 70. Não quer dizer que foi escrito no ano 71, no ano 72. Não quer dizer que foi escrito exatamente ali. Pode ter sido escrito no ano 50. Foi apenas uma data aproximada, tá, gente? E o importante não é exatamente o livro, é o que foi ensinado. E aquilo que foi ensinado na época que os apóstolos estavam vivos. Isso é o importante. Quem escreveu aquilo escutou. E quando ele escutou, a grande tribulação estava começando com a perseguição apostólica lá em Jerusalém. Ainda estava lá no reinado de Cláudio ainda, eu não sei se era o reinado de Cláudio ou Calígula, estava lá no reinado de Cláudio ainda, quando ele escutou aquilo. Se ele colocou por escrito aqueles ensinamentos lá no ano 50, beleza. Se ele colocou no ano 70, beleza. São as palavras dos apóstolos, assim como o Evangelho. Se você pega o Evangelho, está todo no futuro, como coisas que iriam acontecer. Por quê? Porque foi quando ele escutou, quando, né, o ensinamento foi transmitido por Jesus Cristo. Então eles colocam da forma que Jesus Cristo pregou, mas o cabra tem que entender que já aconteceu, Jesus já foi crucificado, já ressuscitou, ele não vai ressuscitar de novo, agora ele vai voltar para a ressurreição dos mortos, né, dos santos, e não para a ressurreição dele. Aquilo já aconteceu, tá? Então, só passando aqui para explicar esse negócio de datação, porque isso aqui é uma coisa assim. Não tem. Esse negócio de data não tem nem que entrar no debate. O cabra usar a data em que foi escrito o Apocalipse ou qualquer livro bíblico, né, o cara já perdeu o debate, porque não tem data. Não tem teorias, suposições, né? Não tem nada além disso. É achismo de propriedade você usar a data em que foi escrito o Apocalipse para tentar refutar alguma coisa. É achismo de propriedade, tá? Então é uma especulação apenas. E você pode até sim, olha, tem
Tem teólogos, historiadores que dizem que o Apocalipse foi escrito lá no reinado de Domiciano. Tem outros que dizem que o Apocalipse foi escrito lá no reinado de Nero. Então você pode colocar ali as suas alternativas, mas nunca usar uma data como, né, o seu achismo de propriedade. Isso aí realmente você perdeu o debate quando você tenta fazer isso, tá bom? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém? Antes de mais nada, se inscreva no canal. Aperta o sininho, dá o like no vídeo, compartilha os vídeos, dá essa moralzinha pro canal. E para os demais canais católicos também, tem o meu Apoia-se, tem o PayPal, o Clube de Membros, para que você possa ajudar o canal financeiramente. Tem aqui ó, o Pix, e esse é o QR Code, gente. Você mira o QR Code, já vem ali com R$5 de doação, tá? Um valor simbólico. Se você quiser fazer uma doação acima de R$5, tem a chave Pix, que é o meu e-mail, crismacabeus@gmail.com, tá? Pela chave Pix você já consegue fazer essa doação. E o link das minhas redes sociais estão todos aqui na descrição do vídeo. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.